O capítulo 1 do livro do Gênesis nos revelou que Deus é a causa eficiente de todo o universo. Ele é o Criador e o ordenador de todas as coisas. Ele que gerou harmonia em todos os elementos. Esse capítulo 2 nos revela qual é a causa final da criação do universo. Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia Deus concluiu toda a obra que fizera. No sétimo dia repousou de toda a obra que fizera. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que Deus repousou de toda a obra da criação que fizera. Nas Escrituras Sagradas, Deus é muitas vezes apresentado de uma forma pessoal e paternal. E especialmente aqui neste final do primeiro relato da criação, Deus é apresentado de uma forma bastante sacerdotal. Ele criou todas as coisas e agora ele vai fazer o repouso sabático. Ele abençoa todas as coisas, a fonte de todas as bênçãos e do repouso de todas as criaturas. Essa é a origem do céu e da terra quando foram criados. No tempo que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto do campo, nenhuma erva do campo ainda tinha brotado, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra, e não existia o homem para cultivar o solo. Mas da terra subiu um manancial que regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Aqui começa um outro relato da criação. Sim, isso mesmo. Né? Os escritores sagrados gostaram tanto de narrar a criação que decidiram fazer de novo. Né? Então nós temos aqui o segundo relato da criação. Né? Enquanto o primeiro relato da criação é bem mais cósmico, celestial, grandioso e extremamente ordenado e sistêmico, aqui nós temos um relato que é muito menor, mais íntimo, mais pessoal. O nome do homem, Adão, vem da palavra hebraica Adamá, que significa solo, terra. Né? Então, é por isso, né? Deus forma o homem, molda, né? Um termo aqui que lembra muito um oleiro trabalhando com um vaso de argila, né? Deus molda o homem a partir do pó da terra e sopra as narinas dele para que ele se torne um ser vivente, um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis de aspecto e boas para delas comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim e daí se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e ele contorna toda a terra de Évila, onde se encontra o ouro. E o ouro dessa terra é bem puro, e lá existem também a resina cheirosa e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geon, ele contorna toda a terra de Cute. O nome do terceiro rio é Tigre, ele flui a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. A palavra Éden vem de origem acadiana e significa delícias, prazeres. Então, Deus fez um jardim de delícias para habitar com a humanidade. Toda a imagem do jardim, que é profundamente simbólica e alegórica, remete ao santuário. Né? Então, a menção ao ouro puro, os querubins que guardam a árvore da vida, tudo isso nos remete à Arca da Aliança. Então, assim, o Jardim do Éden é o santuário terrestre, é o lugar onde Deus habita com as suas criaturas, em repouso e amor. Onde está localizado o Jardim do Éden?
Pensa um mistério, né? Esses 4 rios, né? 2 deles, o Tigre e o Éufrates, nós sabemos que são rios da Mesopotâmia, né? Os outros 2 rios nós não temos certeza, né? Flávio Josefo teorizou que um desses rios pudesse ser um rio que depois passou a ser chamado por outro nome, agora eu me esqueci, mas enfim. A verdade é que nós não temos total certeza do local exato, mas, de novo, a história é bem mais alegórica e simbólica. Possivelmente na região do Oriente Médio, Oriente Próximo, por aí. Em certo ponto, o livro de Jó fala que a alma do justo é um jardim de delícias para Deus. Então aqui nós temos no Jardim do Éden a primeira imagem da alma humana em estado de graça. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, de certo morrerás. Aqui Deus diz que se o homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele de certo morrerá, não é? Mas avançando um pouco, né, nós vamos ver que de fato o homem vai pecar, né? O homem vai cair em tentação, vai comer do fruto, mas o homem não vai, digamos assim, cair morto na hora, não é? O homem vai viver, aparentemente, Adão até 930 anos, algo assim, não é? Então, como explicar isso, não é? Bom, é lembrar em primeiro lugar que a morte nas escrituras tem vários sentidos. Por vezes pode se referir a uma morte espiritual, a perda do estado de graça, por exemplo, a expulsão do jardim do Éden. É uma forma de morte, é uma grande perda. Mas também a questão da forma, digamos assim, em que a morte passou a tornar-se presente na realidade do homem, né? E já entra questões mais complexas, mais metafísicas acerca da existência do homem, da natureza do homem, a natureza da morte. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não se encontrou para um homem um auxílio que lhe correspondesse. Deus concede ao homem muitas atribuições de si próprio, ou seja, Deus dá ao homem a possibilidade e o direito de dar nome às criaturas, que, como falamos anteriormente no capítulo 1, é algo que Deus faz. E Deus vai também responsabilizar ao homem a bênção, né? O caráter e a possibilidade de abençoar criaturas, algo que Deus faz. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual o adormeceu. Tomou um lado dele e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: Desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Ela foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muitos padres da igreja enxergam no sono profundo de Adão uma figura da morte do novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. Do lado de Adão, Deus formou Eva, a mulher. Do lado de Cristo, Deus formou a nova Eva, a igreja.
Nos dois relatos da criação, a mulher é a última criatura a ser feita por Deus. Mas ela também é, de muitas maneiras, a mais especial. E, claro, é a primeira criatura a ser regenerada na nova criação, né? A Virgem Maria, a primícia, vamos dizer assim, da Igreja. A nudez do homem e sua mulher, relatada no último versículo, nos faz pensar na questão da inocência e também na fragilidade deles, né? Então, são coisas que podemos abordar mais profundamente no capítulo seguinte, né? Quando veremos eles ser tentados pela serpente. Você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe, sugestões, dúvidas e coisas que eu deixei de falar no espaço dos comentários. E fiquem todos com Deus, a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.